Pessoal, tudo bem? Como estão todos? Hoje nós vamos dar continuidade à história de Esther. Hoje vamos estudar o capítulo 5 e o 6 do livro de Esther. Como vocês lembram, Esther e o povo judeu estava bem aflito com um decreto de morte, que por meio de Amã, com a autorização do rei, eles tinham enviado esse decreto a todo o povo, informando que todo o povo judeu iria ser morto. Esther e o povo decidiram, sob a orientação, lógico, de Deus e de Esther, a iniciativa de Esther, todos jejuaram por 3 dias. Passados 3 dias de jejum, Esther estava pronta para se apresentar ao rei. Então ela foi em direção ao pátio do palácio e ficou numa posição em que o rei podia vê-la. Com certeza com o coração bem aflito, e palpitante, porque não se sabia, ela poderia ter ali um decreto de morte, ou simplesmente o rei estenderia o cetro a ela e teria autorização. Então, a Bíblia relata que o rei viu Esther, levantou o cetro e estendeu para Esther. Que maravilha! Isso significava permissão para entrar e se apresentar ao rei. Então o rei perguntou: "O que você deseja, rainha Esther? Eu lhe darei qualquer coisa, até mesmo a metade do meu reino." Então Esther disse: "Se for do seu agrado, eu gostaria que o senhor participasse de um banquete que eu preparei e também convidasse Amã." E o rei se agradou disso e concordou, disse que sim. Isso significava que Deus, a oração, o clamor do povo havia sido ouvido por Deus, porque o rei foi favorável nessa hora. Durante o banquete, o rei perguntou a Esther: "O que você deseja?" E na presença de Amã. Então ela falou: "Eu gostaria que Amã retornasse amanhã para um novo banquete." Então Amã, orgulhoso, saiu dali, sentindo o máximo, achando que estava muito bem quisto pela rainha, pelo rei. Então se sentiu muito orgulhoso. Mas a Bíblia nos diz algo sobre o orgulho. Vamos acompanhar? Lá em Tiago 4,6 está escrito: "Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes." O orgulho é um pecado. E é um pecado que entristece a Deus. Amã, ao sair do palácio, chegou ao portão e mais uma vez viu Mordecai ali, e novamente Mordecai não se ajoelhou diante dele. E isso enfureceu Amã. Então ele foi para casa e relatou todo o acontecido com muito orgulho. Então aqueles que estavam ali por perto de Amã fizeram uma orientação que ele gostou muito. Está escrito lá no livro de Esther, no capítulo 5, versículo 14. Então Zeres, a mulher de Amã, e todos os amigos dele disseram: "Mande fazer uma forca de 22 metros de altura, e pela manhã diga ao rei que nela enforque Mordecai. Então vá, alegre com o rei ao banquete." A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Naquela noite, após o banquete, o rei não conseguiu dormir, perdeu o sono. Então disse a um dos seus servos que trouxesse o seu livro de registros. O livro de registro era um livro em que os reis registravam tudo o que acontecia no reino. Então o rei começou a ler aquele livro e chegou na parte em que estava escrito que Mordecai salvou a vida do rei, como nós já estudamos na lição de número 7. Então o rei perguntou: "Diga-me, o que foi feito para Mordecai? O que eu fiz para o benefício de Mordecai?" Então o servo disse que ele não havia feito nada. Então no dia seguinte, Amã
chegou ao rei, e o rei estava pensando e já estava falando que desejaria prestar uma homenagem a um homem. Então ele falou para Amã, o rei falou a Amã: Amã, quero prestar uma homenagem a um homem que fez muito pelo meu reino, por mim. O que você sugere? Então Amã, orgulhoso e cheio de si, logo pensou que era para a ele mesmo. Então ele sugeriu, ele falou assim: mande trazer as roupas que o Senhor usa e também o cavalo que o Senhor monta, e mande colocar uma coroa real na cabeça do cavalo. Então entregue as roupas e o cavalo a um dos mais altos funcionários do reino e ordene que ele vista as roupas no homem que o Senhor deseja honrar. Depois, que ele leve o homem montado a cavalo pela praça principal da cidade e que diga em voz alta o seguinte: é isso que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. Então o rei disse: vai depressa e faça tudo o que você diz, conforme você diz, com o judeu Mordecai. Então Amã, Mordecai? Com Mordecai? Amã teria que prestar a honra que ele descreveu que queria que fosse prestada a si mesmo, para o seu maior inimigo, para Mordecai. Como que Deus cuida, né? E em todas as coisas cuidou e honrou Mordecai. Fez em razão de que Mordecai não se dobrou, não se curvou a homens, em obediência ao Senhor, ele deu honra a Mordecai. E Amã, que tinha planos malignos, que naquela mesma situação planejava falar ao rei e pedir ao rei que Mordecai fosse morto naquela forca que ele preparou, teve que fazer tudo aquilo que ele havia dito, que nós lemos aqui. Depois disso, Amã voltou para casa humilhado, entristecido. E, ao mesmo tempo que estava ali entristecido, ele foi chamado novamente pela rainha, pelo rei, para participar do banquete. Será que dessa vez Esté iria revelar que era judia e revelar o seu plano, a sua intenção? Nós sabemos que Deus sempre está conosco. Deus sempre está presente, Deus sempre cuida de nós. Deus sempre zela pelos seus e realiza os seus planos perfeitos e maravilhosos. E assim foi com o povo, com aquele povo. Nas próximas histórias, nas próximas lições, nós vamos saber o que aconteceu nesse banquete. O que aconteceu quando Esté se revelou. Será na nossa próxima aula. Hoje nós vamos ler juntos o versículo de hoje. Está no 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, que diz assim: portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele o honre no tempo certo. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu cuidado conosco, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos contar com Deus que nos sustenta, que nos ama, que nos guarda. Senhor Deus, que o Senhor venha, Pai, estar nos guardando e nos livrando, Pai, de todo mal. Guarda cada criança, Pai. Esteja conosco, Senhor Deus. Revela, Senhor Deus, a nós a Tua verdade, Pai. A Tua palavra, Pai. Que, Senhor Deus, essas lições que nós estamos aprendendo fiquem guardadas no coração de cada um dessas crianças, Pai. Em nome de Jesus, Papai. Que nós possamos aprender, Papai, a sermos homens, mulheres humildes, Pai, sabendo que é o Senhor quem nos honra, é o Senhor que faz, Senhor Deus, grandes coisas por nós em nossas vidas, Pai. Nós te glorificamos, te entregamos todo louvor, toda glória e toda honra, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Até a nossa próxima aula, tá bom? Fiquem em paz, fiquem com Deus.
E espero que logo a gente possa ter a nossa aula, estarmos juntos aí para termos as nossas aulas, voltar à normalidade. Estejam em oração, vamos orar, porque a gente sabe que Deus escuta a oração. Olha o que ele fez nessa história de Esther. Né? As pessoas jejuaram, oraram, e Deus estava ali desenhando um grande livramento. Amém? Então até a próxima aula. Fiquem com Deus.